Curso Pregando com Excelência, com o pastor Gladstone Rothschild. Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Pregando com Excelência, o curso de pregação gratuito aqui no YouTube. E nesta aula nós estaremos falando sobre o chamado e a responsabilidade do pregador. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o teu like, comenta aí e também peço a todos que compartilhe esse vídeo, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp que você participa, compartilhe no seu story, compartilhe nos seus status, enfim, faça isso para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender o que está sendo tratado aqui. Sobre o chamado e a responsabilidade do pregador, nós começamos falando que muitos querem pregar, mas poucos querem assumir a responsabilidade. Poucos sentem o peso de estar em um púlpito pregando a palavra de Deus. É claro que você pode falar, mas pregação não é só no púlpito, pregação pode ser em qualquer outro lugar, até porque Jesus pregou para a mulher samaritana à beira de um poço. Sim, isso é verdade, mas o público aqui ao qual nós queremos atingir são aqueles que pregam nos púlpitos, pregam nas igrejas. É claro que aquilo que ensinamos aqui pode muito bem ser aplicado em qualquer lugar onde a palavra de Deus esteja sendo pregada. No entanto, nós sabemos que existem ocasiões que pregamos, mas é uma palavra mais de evangelismo, algo mais pessoal ali. Agora, no púlpito, a gente prega na igreja para inúmeras pessoas, seja em uma igreja, em um ginásio, em uma praça, onde for, a pregação da palavra é uma grande responsabilidade. Por que que muitos não sentem o peso do chamado, não sentem o peso da responsabilidade de ser um pregador? Porque muitos não entendem que Deus não chama uma pessoa apenas para pregar, para ler um texto, para falar sobre as Escrituras, mas aquele que é chamado para pregar, ele também é um representante da voz de Deus aqui na terra. E isso é uma responsabilidade muito grande. Ser pregador é mais que uma função, é um chamado divino com responsabilidade eterna. Haja vista, nós instruímos pessoas para entrarem na eternidade. Vamos falar um pouco sobre o chamado do pregador. O pregador, primeiramente, ele é chamado por Deus. O pregador é chamado por Deus. Nós temos o texto de Jeremias 1:5 e também o texto de 1 Coríntios 9:16, onde Jeremias é chamado, por Deus ali no livro de Jeremias, texto bem conhecido, e Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, que ele prega porque o Senhor o chamou, há uma imposição para ele pregar, e ai dele se ele não pregar o evangelho. Logo, é Deus quem chama, tá? O chamado parte de Deus. Mas dentro dessa questão nós temos algumas coisas que precisam ser observadas. Primeiramente, a pessoa que é chamada a pregar, ela vai ter esta convicção. Como Jeremias diz no capítulo 20, versículo 9, onde ele fala, que era como um fogo que consumia o seu coração. Ele sabia que ele tinha que ir adiante com o seu chamado. Aquele que é chamado a pregar, ele vai se despertar para isso, ele vai ter o desejo, ele vai ter a vontade, ainda que ele seja tímido, ainda que ele nunca tenha pregado, mas Deus vai estar trabalhando no seu coração. Uma outra questão é o reconhecimento da igreja. A igreja vai reconhecer que tal pessoa tem um chamado para pregar, o pastor vai começar a investir que eu digo lhe dar oportunidades, Geralmente os cultos e departamentos nas igrejas pentecostais fazem com que muitos pregadores sejam ali revelados, vamos dizer assim, Revelados por quê? Porque nos cultos e departamentos, tem ali as oportunidades para alguém trazer uma palavra, uma rápida palavra, uma saudação, e é nesse contexto que muitos ali são notados como possíveis futuros pregadores, e desses, muitos passam depois ali a serem ensinados, instruídos pelo pastor, pela liderança,
Já nas igrejas reformadas é um pouco diferente, né? Ali já se há o que? O envio a um seminário, a pessoa vai cursar teologia. O meu pentecostal tem isso também, mas geralmente os pregadores eles aprendem ali na prática, já no início, né? E com isso erram bastante, acertam também, mas no final, né, com a bênção de Deus, dá tudo certo. Nós temos em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, quando a igreja reconhece o chamado de Barnabé e Saulo. Havia ali na igreja de Antioquia, né, alguns profetas e mestres, e o Espírito Santo falou que eles separassem a Barnabé e Saulo para a obra que o Espírito havia chamado, e assim eles fizeram. Portanto, irmãos, nós temos que ter em mente uma coisa: o chamado para a pregação se dá da parte de Deus. Ninguém se coloca no púlpito, é Deus quem chama. Agora vamos falar sobre a responsabilidade do pregador. O pregador possui responsabilidades. Tiago disse em sua epístola: muitos de vocês não queiram ser mestres, porque nós teremos o mais duro juízo. Tiago 3:1. Ou seja, há uma responsabilidade sobre aquele que prega. E eu quero trazer aqui 4 responsabilidades, dentre tantas. A primeira, ser um pregador fiel às Escrituras. Todo pregador precisa ser fiel ao texto bíblico. O pregador não fala de si próprio, o pregador não fala o que pensa, o que acha, o que quer. Não, o pregador fala o que Deus está falando na sua palavra. Não adianta inventar, não adianta querer distorcer, não adianta querer forçar texto, tem que ser fiel. Paulo escreve cartas a Timóteo e a Tito, e ele sempre fala sobre a fidelidade. É preciso ser fiel. Uma outra responsabilidade do pregador é a santificação. Todo pregador tem que se santificar. O pregador não pode ser alguém que no púlpito ele fala algo e por trás ele faz tudo diferente. Por exemplo, aquele pregador que fala: vocês precisam orar, a igreja precisa orar, você precisa ser cheio do Espírito Santo, mas ele mesmo não ora, ele mesmo não é cheio do Espírito Santo, ele mesmo não busca a Deus. Ele está sendo um hipócrita, né? Porque está dizendo para o povo fazer algo que ele não faz. Está falando algo que a Escritura ordena que seja feito, mas ele mesmo não faz. Logo, é um pregador vazio de Deus. O pregador tem que ser alguém que se santifique, afastado do pecado, repudie o pecado, um homem de oração, uma pessoa de oração, né, que busca a Deus com jejuns, com orações, que se dedica realmente à santificação. A terceira responsabilidade do pregador é se dedicar ao estudo da palavra. O pregador precisa ser dedicado ao estudo da palavra. O pregador que não estuda vai ao púlpito e fala besteira, distorce o texto ou copia uma pregação na internet, leva comida requentada para o povo. O pregador tem que ser alguém que estuda, que se debruça sobre a Bíblia, que se debruça sobre os comentários bíblicos, sobre os livros de teologia sistemática, que busca o aperfeiçoamento. E aí ainda tem aqueles que dizem: não, mas o Espírito Santo dá na hora. Dá coisa nenhuma, não vai nessa. Isso aí não é assim. É claro que nós sabemos, e já dissemos isso aqui, tem que se santificar. A santificação, a oração, né, a busca constante de Deus, isso é essencial. Então que ninguém venha querer dizer: mas porque tem que estudar e não orar, né? Pregador que estuda muito não ora. Tem que ter um equilíbrio, tem que orar sim, tem que jejuar sim, mas tem que estudar. Pregador que não estuda enfada o povo e fala besteira. Então é uma responsabilidade do pregador estudar. Deus chamou para pregar, para a pregação, Deus te chamou para isso, então estude. Estude. Mas eu não tenho muito material. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Busque, né, na internet, no YouTube, ensinamentos. Você pode fazer isso. Tem muita gente boa ensinando na internet. Nós temos aulas de teologia. Eu estou aqui, talvez. Você chegou aqui agora, né? Nesse curso eu estou aqui, dando um curso totalmente gratuito aqui no YouTube. Então tem coisa que você pode estar aprendendo, se aperfeiçoando com a graça de Deus. E a quarta coisa que eu quero falar sobre a responsabilidade do pregador é temer a Deus. Temer a Deus é importantíssimo, é essencial. Mas em que sentido? O sentido é amplo, mas eu quero falar aqui em um em especial. Quando pregamos, não estamos falando de nós mesmos.
Estamos falando daquilo que é de Deus. Não estamos falando das nossas coisas, dos nossos projetos. Não. As pessoas não são empreendimentos, não. Não estamos nos exercitando, não estamos investindo para criar algo para nós, não. Estamos falando de Deus, das coisas de Deus. Então, é importante que nós tenhamos muito temor, muito zelo, muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos, na forma como nos dirigimos ao povo, ao público. Isso é essencial. O pregador precisa ter temor. O púlpito precisa trazer temor. Estar diante do povo, diante do público, diante da igreja, diante da Bíblia, falando das coisas de Deus, pregando a palavra de Deus, isso tem que gerar em nós temor. E o temor implica em ter cuidado, zelo, dedicação. Então, que nós apliquemos isso à nossa vida. Isso é importante para todos nós, tanto para você que está começando, para você que vai começar, ou para você que já tem uma longa caminhada na vida cristã e na área da pregação. Esta foi a nossa aula de hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, permitindo Deus.